Fala galera, e aqui no estádio 19 de outubro em Juí, o Grêmio empatou em 0-0 contra o São Luís, um resultado justo pelo que os dois times apresentaram ao longo dos 90 minutos. Na sequência, uma análise da partida. Renato aproveitou o jogo para realizar muitos e muitos testes. E na sequência, vamos falar sobre isso e também a entrevista coletiva de Renato. Ele clama, ele implora por Michael no tricolor. Tudo aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. É muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, a escalação do Grêmio foi repleta de novidades, uma vez que os titulares permaneceram aí em Porto Alegre para até serem poupados por conta do desgaste físico e também da longa viagem até aqui a Ijuí. O Renato optou por escalar uma equipe reserva e também com 5 garotos do Sub-20, que são o volante Ronald, o meia Cauã Kelvin, os atacantes Zinho, Rubens e também o Pedro Clemente. O Grêmio que teve aí na sua escalação o Adriel no gol, o João Pedro na lateral direita, a zaga do Gustavo Martins e do Natan, com o Cuiabano na lateral esquerda. Meio de campo de Thiago Santos, Vilha Sante, o Tassiano, o Vini e o Gabriel Silva. Na frente, o Everton Galdino atuando improvisado como um centroavante. Podemos dizer, e o Grêmio que teve 2 estreantes nesta tarde, o João Pedro e o Vina, gostei do tricolor nos primeiros 30 minutos, especialmente de uma marcação alta que estava fazendo aí o tricolor, e dali se originaram as melhores chances, e o Vina perdeu aí especialmente um gol na pequena área, inacreditável. Aliás, sobre o Vina, tá? Achei que foi razoavelmente bem o camisa 11 do Grêmio, tem tudo aí para ser um bom acréscimo para Renato durante a temporada de 2023. Depois dos 30 minutos, o São Luís conseguiu pelo menos marcar melhor, até porque ofensivamente ele criava muito pouco e obrigou o Adriel a trabalhar não em muitas oportunidades, mas quando foi preciso, o Adriel apareceu e deu conta do recado. Veio o segundo tempo e o Grêmio teve aí já uma troca de cara, que foi Renato colocando o Diogo Barbosa no lugar do Cuiabano. Renato disse até na entrevista que o Cuiabano tinha um cartão amarelo e que também o São Luís ameaçava muito pelo lado esquerdo de ataque. E o Diogo Barbosa entrou e mais uma vez não correspondeu. O Grêmio teve até algumas chances para marcar, mas nada que fosse suficiente para garantir a vitória, e o Grêmio acabou empatando em 0-0 e perdeu aí a chance de ser aí 100% de aproveitamento ao longo da primeira fase, mas o fato é que o Grêmio está classificado, mais do que classificado, e agora já até projeta as semifinais. E podemos dizer que a próxima prioridade é a Copa do Brasil, o jogo do dia 1º de março contra o Campinense pela Copa do Brasil. Depois ainda do Diogo Barbosa no lugar do Cuiabano, entrou o Zinho no lugar do João Pedro, o Rubens no lugar do Gabriel Silva e ainda o Cauã Kelvin no lugar do Everton Galdino. Bom, algumas questões que me chamaram muito a atenção aqui no estádio 19 de outubro, como, por exemplo, o Adriel, ele vem aí ganhando muita confiança por parte do Grêmio e por isso acredito que começa a ser uma sombra para Breno e também Gabriel Grando. O Adriel, ele vem aí dando conta do recado, quando exigido hoje, deu muito boa resposta. E por isso acredito que o Renato sim tem possibilidades da manutenção do Adriel como titular. Cauã Kelvin, o Zinho, o Rubens, o Cuiabano entraram. Eu gostei do Cuiabano no primeiro tempo, acho que o Renato poderia ter deixado, mesmo com o cartão amarelo, ele por mais alguns minutos,
mas ele aí acabou sendo substituído. Uma outra questão importante, que eu também achei bem pertinente, é sobre a entrevista coletiva de Renato após a partida. Ele falou mais uma vez sobre Michael e teve algumas aspas aí que eu considero bem interessantes, como, por exemplo, o Renato disse que, bom, infelizmente o Ferreira não vem jogando, venho pedindo outros nomes, o Michael é um jogador que quebra as linhas, é indispensável um tipo de jogador assim. E ele tem cobrado da diretoria isso, e ele entende perfeitamente a condição financeira do clube, mas que mudaria o patamar da equipe esse tipo de jogador. Ou seja, o Renato insiste, ele clama, ele quer muito o Michael no time do Grêmio. Sobre também a partida, o Renato acredita que foi um bom resultado, que o importante é as oportunidades que vêm sendo concedidas aí aos jogadores e tem jogos importantes pela frente. Para fechar, um dado bem curioso do nosso plantão Bruno Oliveira. O Adriel, ele tem 4 jogos como titular do Grêmio e não tem nenhum gol sofrido. Os gols aí que ele não sofreu foram em 4 partidas. Recopa Gaúcha, vitória por 3-0 contra o Santa Cruz. Na Série B do ano passado, na última rodada, vitória por 3-0 sobre o Brusque. E agora no Campeonato Gaúcho, contra o Avenida, jogou vitória por 2-0 do Grêmio. E hoje o 0-0 aqui em Ijuí. E o Adriel, que na minha avaliação tem que ser fixado como titular do Grêmio. João Pedro e Vina, os dois estreantes da tarde. João Pedro ainda sentindo muito a falta de ritmo de jogo, teve até algumas boas jogadas, mas precisa de fato evoluir mais. O Vina, eu já disse, acho que é um acréscimo que ganha aí Renato na sequência da temporada de 2023. É um atleta que tem qualidade, tem muita personalidade e também tecnicamente pode ser importante aí no Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Assim eu vi, direto aqui de Juí, São Luís 0, Grêmio 0, tudo, você acompanha aqui direto do palco do jogo e Juí já está, neste momento, às escuras. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.